Anote a mensagem, por favor. Título da mensagem: o que se esperar de um crente que ouviu a palavra de Deus? O que se pode esperar de um crente que ouviu a palavra de Deus? Vamos falar sobre fé e obra. Você ouviu a palavra, adquiriu fé, entendimento. O que se pode esperar de uma pessoa que ouviu a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19. Tão conhecido esse verso. Em casa você faça o mesmo. Anote e abra a sua Bíblia no livro de Isaías 1, 19. Muito conhecido. Se quiserdes, tem que querer, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiser e me ouvir, comereis o bem, o melhor desta terra. Eu pus aqui o seguinte: Deus te chama para ouvir, Deus te chama para ouvir uma proposta. Ele diz: se você quiser, você tem que querer. E ele diz: e me ouvir. Se você me ouvir, eu tenho uma proposta boa para você. Ele está te chamando para ouvir o que ele tem, que é uma boa proposta, um bom assunto. Ele te chama, nos chama para ouvir uma proposta que fará com que você e toda a sua casa, tudo que é seu trabalho, venha a ser uma grande, imensa bênção, segundo a sua vontade. A proposta que ele tem para mim e que ele tem para você vai nos tornar pessoas bem-sucedidas. Quem tem ouvido, ouça. Mas você tem que querer ouvir o que ele tem para falar. E o que Deus tem para falar, o seu ensinamento, o diabo não quer que você aprenda, e às vezes você acha muito difícil. E não é difícil. É que somos pessoas apegadas aos entendimentos dos outros, dos nossos avós, ou apegado a alguma coisa. Estamos como aquele ferro que já está grudado por causa do ferrugem a outro ferro, e não queremos largar, sair dali. Então ele diz: você tem que querer me ouvir, porque eu tenho uma proposta que tira você da vida que você está, faz você viver uma vida no mais alto nível, vai estar bem na vida, bem no casamento, você vai estar bem no trabalho, vai estar bem espiritualmente, mas você tem que querer me ouvir, querer e me ouvir. Ah, eu quero. Lá em João 6, é só a título de anotação, João 6,60, que muitos de vocês já estão aí tarimbados nele. Jesus Cristo deu uma palavra antes do verso 60, ele falava que ele era o pão que desceu do céu e etc, e que se não comesse dele não teria parte, enfim. Os discípulos que estavam com Jesus Cristo, esse grupo de discípulos, disseram: duro é esse discurso, quem o pode suportar? Eu vou embora. Esses não quiseram, não queriam e nem ouviram, acharam difícil cumprir, praticar o que o Senhor estava falando. E não era nada difícil não, assim são muitos. Não é difícil para ela cumprir e viver a proposta, o assunto, o entendimento que Deus oferece. Jesus disse para ela: você quer prosperar financeiramente? Ela disse: eu quero. Senta aí. Eu disse no livro de Isaías, o meu profeta, que se você quisesse me ouvisse,
eu te daria. Faria você comer o melhor. Senta aí que eu vou lhe falar agora como é que você come o melhor e vive do melhor. Então Deus, ele começa a passar para nós o que diz a palavra. Eu preguei esses dias, o que devemos e não devemos fazer. Você acha difícil, árduo, pesado, e diz, eu não vou fazer isso. Aí ele diz, você tem que querer. Eu darei a todos que me emprestam ouvido, mas em seguida, logo depois que você me ouviu, não pode ficar só no ouvir, que é o que muitos de nós fazemos. Eu passei essa mensagem para alguns pastores nossos, hoje, e eu disse para eles, as nossas igrejas estão forradas de entendimento. Todos vocês que estão aqui e os que não estão forrados de entendimento da palavra. Você vem na igreja no dia A, no dia B, recebe uma mensagem. Ele diz, você quer? Quero. Eu tenho algo para te passar, vai me ouvir? Você diz, sou todo ouvido, pode falar, Senhor. Então o ensinamento vem. Vem ensinamento de prosperidade, de saúde, aceitar Jesus, rejeitar a doença, rejeitar o problema, buscar a Deus, enfim. Você está aí sentado, o que está em casa me assistindo, está totalmente imbuído de entendimento. Você aprendeu, você ouviu, mas o triste de tudo é que você só fica ouvindo. Aí eu disse assim para os pastores nossos aqui da região, pastores, se nós ficarmos de braços cruzados só ouvindo, nós pastores, não vai adiantar. Nós temos que fazer alguma coisa. O diabo está pintando e bordando. Ele está fazendo as suas obras destruidoras. Está trabalhando de uma maneira muito terrível. Colocando na cabeça das pessoas, dos homens que devem serem mulheres, mulheres homens. Colocando na cabeça da pessoa que a vida é mais fácil, de prostituição, que é melhor. Colocando na cabeça das pessoas que roubar é melhor, que ficar preso não tem problema, que se separar, todo mundo se separa, colocando na cabeça do povo que a pessoa pode buscar a Deus em casa e fazer da casa dela uma igreja, pode buscar Deus em qualquer lugar, mas que ela não tem que estar na casa de Deus, e tanta coisa que o diabo está fazendo. Eu disse, nós somos pessoas cheias de entendimento da palavra, mas não estamos fazendo nada, estamos cheios de entendimento, só adquirindo. Assim é a igreja ouve, ele diz, eu tenho uma proposta para você, para mudar a sua vida, mudar o seu casamento, mudar a sua família, mudar o seu trabalho, mudar você, por completo e total. Quando ele fala, ele explica, expõe tudo, tem gente que diz, eu achava que era só ouvir, e aí que nós quebramos a cara. Dá uma ida comigo, em Hebreus 11, verso 6, só ouvir não adianta, igreja. Eu estou diante de pessoas que estão totalmente forradas de entendimento, de ensinamento, mas você adquiriu tudo isso ouvindo a palavra, mas não adianta só ouvir, Deus vai falar, irmão. Hebreus 11, verso 6, diz, ora, sem fé, esse é um verso conhecidíssimo, sem fé é impossível agradar a Deus. Você diz, olha aí, nós ouvimos a palavra, adquirimos o entendimento, fé e fé bíblica, não é fé da sorte, eu não prego fé da sorte, vamos fazendo aí, quem sabe talvez, para quem nunca me ouviu falar sobre fé da sorte, você assiste um missionário, vem na igreja, você está lá com um missionário na televisão, ou o meu programa, pastor Jaime,
e você diz, ele vai orar agora, eu estou com uma dor aqui, um problema, aí faz a oração junto, e vê que ele não ficou curado, na verdade ficou, mas você não entendeu, não soube receber a bênção, aí viu que não ficou curado, e diz, não tem problema não, amanhã o programa vai estar no ar de novo, e amanhã é dia de eu ir na igreja outra vez. Você fica tentando a coisa. A fé bíblica não é de tentar, ela é certeira. A fé bíblica não tenta. Pronto, acabou. O mundo pode virar de cabeça para baixo, do avesso. Você disse que é aquilo e não muda. Ele pode se apresentar outra. Você diz, não adianta, eu fico do jeito que eu determinei em Cristo Jesus. Você não muda. A fé da sorte, você fica tentando. Eu vou, domingo eu estou na igreja, quarta eu tento, na sexta eu vou lá, amanhã tem programa de novo, eu oro outra vez. Isso não é bíblica. Então ele diz que esse entendimento mexe com Deus, e a fé, o entendimento você recebe quando você ouve a palavra. Isso é Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí eu pus assim, a vida melhor que Deus tem para oferecer está no ouvir. Uma vida melhor que Deus tem para oferecer a nós está no ouvir, você parar e ouvir. Ele diz, senta aí que eu vou lhe passar tudo que eu tenho, e o que eu tenho é para dar aos homens, os que me ouvem. Uma vida boa, abençoada, está no ouvir. Você tem que querer parar, ouvir o que ele tem, que é a sua proposta. Deus, ele vai te dar algo, mas ele vai querer também algo em troca. O que é isso? Deus não faz negócio assim, pastor. Não entenda errado. Deus limpa o seu coração, mas ele quer entrar nele. Deus cura você, mas ele quer ser honrado, quer ser louvado. Deus dá a você o entendimento para você ter as coisas e fazer as coisas. Ele quer algo em troca. O que Deus quer? Que o seu nome seja exaltado, não só porque você ouviu, você vai entender aqui, mas a vida melhor que Deus tem para oferecer está no ouvir. Ouvindo o que a palavra tem para ensinar, fazendo assim não haverá derrota. Você sentou, ouviu, aprendeu. Amém? Amém? Sentou, ouviu a proposta, o ensinamento, você aprendeu, viu que tem uma vida ótima, bela, forte, estupenda, vitórias e mais vitórias nesse ensinamento que ele deu, que ele dá na sua palavra. Ficar curado, ser próspero financeiramente, próspero no amor, próspero no casamento, próspero no trabalho, próspero na saúde, ser uma bênção, usado por Deus em tudo. Mas tem uma coisinha boa aqui. Nada vai adiantar se você não colocar em prática o que você aprendeu. Aquilo que ele passou para você, que ele passa na palavra, que em casa você está lendo a palavra dele, você está ouvindo o pastor, melhor ainda, nós trazemos a palavra viva, verdadeira, nua e crua, explicada, inspirada, falamos para vocês como deve ser feito, você fica aí no banco, ou a igreja que está lotada, gente de pé, e se robustece, fica tomado de entendimento, e diz assim, meu Deus, existe essa vida? Puxa, então eu posso ser curado? Então eu posso comer, beber, viver disto? Então essa vida aí é verdadeira, ela existe mesmo?
E você tem o entendimento, adquiriu, e Deus foi passado para você o jeito de como vencer, de como adquirir. Não foi só mostrado para você que existe, não. Deus não é burro. Deus mostra o jeito de adquirir a vida que Ele apresenta. Ele diz, o jeito de você ter essa bênção, que eu te perguntei se você quer, eu quero, senta aí que eu vou te explicar. E Ele mostra para nós a maneira, o jeito de adquirir tal coisa. Mas você, ouvindo Deus, no finalzinho da história, o que é que tem que fazer, você dá pé para trás. O jovem rico, ele disse, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Quando ele fez aquela indagação, ele queria pegar Jesus Cristo. Jesus disse, olha, viva os mandamentos, pratica-os, não é ouvir. Ele já tinha ouvido, ele já conhecia os mandamentos, ele ouviu, ele conhecia, ele queria pegar Jesus. Jesus disse, se você quer ser salvo, pratica os mandamentos, meu amigo, pratica, cumpra-os. E ele disse, quais? Jesus disse, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, tudo isso, não mudando a palavra, não mudando, mas para você entender na minha mensagem, tudo isso um dia eu já ouvi, eu adquiri esse entendimento. Jesus olhou bem para ele e disse, mas ainda te falta uma coisa, não um mandamento, te falta uma coisa dentro dos mandamentos. Você ouviu os mandamentos, adquiriu o entendimento deles, mas você não pratica. Não vai adiantar nada você ouvir a palavra, pegar todo o ensinamento sobre o céu, sobre o inferno, sobre o próximo, sobre Deus, sobre a igreja, sobre tudo, e não praticar, não exercitar. Não vai adiantar, igreja. Nós estamos nos enganando. Você vem para a igreja, aprende a palavra, sabe que existe uma vida linda, abençoada, que Deus criou, e que para ter esta vida, viver esta vida, você sabe que tem que dar o passo tal, e você pega e diz, aí não dá, é igual o jovem rico, você está igual aquele ferro que grudou, está enferrujado, não quer deixar, não quer largar. Jesus disse para ele, amigo, você tem que amar o próximo, pega tudo que você tem, vende, quebrou ele, desmontou o rapaz, vende, pega o dinheiro e distribua para todos os pobres. Vamos ver se você vai fazer isso. Ele saiu triste da presença de Jesus. O praticar, o exercer, viver aquilo que você um dia ouviu e aprendeu, é a parte que menos as pessoas fazem. Cheio de entendimento, vocês estão. É claro que precisamos ouvir e aprender muito mais, tem coisas novas aí, vindo da parte de Deus, mas vamos entender isso. Você diz, Senhor, dá-me mais entendimento. Deus está dizendo aqui agora, para que se você quer mais, se nem o que você tem, você anda cumprindo? Não adianta ser cheio de entendimento, se você não faz nada daquilo que você um dia aprendeu, não exercita, não pratica. Estava ouvindo um pastor, amigo meu, e ele estava dizendo para mim, poxa, pastor, eu dei uma mensagem violenta, e o ensinamento que ele passou lá foi bom, é de Tiago 1:23,
23. Todos nós nos achamos bambambãs, nos achamos os poderosos, nos achamos os tais. No versículo 22 ele diz: sede, pois, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é o 22. O 23 ele diz que é como o homem que contempla o seu rosto no espelho e saindo dele já não se lembra como é. Você se acha o tal, mas se acha tudo e às vezes se coloca até acima de Deus. Veja só como você é. Se coloca no espelho, se olha, sai e diz: ih, como é que eu sou mesmo, hein? E aquela espinhazinha, será que eu tenho? Será que esse negócio é uma espinha? Mas você não viu? Isso mostra o quanto, meu irmão, nós não somos ainda aquilo que deveríamos ser. Nos achamos os tais, os poderosos, os bambambãs. Você tem que ser uma pessoa que diante de Deus tem que se curvar e falar: Senhor, eu quero ser humilde, eu quero aprender, mas eu não quero aprender por aprender não. Eu quero aprender para ser um praticante, verdadeiro praticante. O que eu ouvir, o que eu aprender, pôr em prática. Na tua palavra. Abra aí a sua Bíblia, em Tiago 2,26. Eu falei do Tiago 1, então vai no 2 aí. Nada vai adiantar se você não colocar em prática o que se aprendeu, ou o que se aprende. Diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, o que ela é? É morta. Você adquiriu fé, adquiriu entendimento, ouviu, parou, participou daquele culto especial, participou daquele curso, participou daquele trabalho santo, poderoso, de busca, vigília, oração, fez o que tinha que fazer, monte e tudo mais. Mas se você não exercer, não fizer nada em seguida, não adianta, o que você tem não adiantou para nada, não adianta nada. Por isso que eu aprendi e falo agora para vocês, e como eu estou falando para milhares de pessoas através da televisão, do canal IGD, uma pessoa que presta atenção de verdade na palavra de Deus e aprende através da mesma, o Senhor Deus ensina, e ela está na cadeira de roda, está de muleta, está de bengala, está ruim, está mal, e ela adquire esse entendimento, e o Senhor explica, nela vem a certeza da cura, do milagre. Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo sanguíneo, que ouviu falar de Jesus e foi em busca. Ela aprendeu que Jesus Cristo curava, libertava, purificava, transformava, abriu os olhos dos cegos, que esse era o tal, que era o Senhor. Ela disse: espera aí, se esse homem é o tal, ele é tudo isso. Criou no seu coração certeza, fé, e ela não ficou de braço cruzado, quem sabe, talvez, não, ela praticou, foi em busca desta bênção. Uma pessoa que está em casa ou na igreja, adquire esse entendimento, e o Senhor explica para ela na palavra o que ela tem que fazer. Alguém que está na cadeira diz: se Jesus levou sobre si as nossas dores, doenças e enfermidades, isso quer dizer que eu sou uma pessoa curada, e se eu sou uma pessoa curada, automaticamente eu posso andar. Então eu vou andar aqui agora mais rápido do que o estalar de dedos e o piscar de olhos. O anjo de Deus, o Espírito de Deus se coloca ali naquela pessoa e ela anda, pronto, acabou. Se ficar ali, é verdade, esse entendimento é bom, isso aí é forte, esse é o caminho, mas não age, não faz nada, não adianta. Tudo que você um dia aprendeu na igreja, para ir bem no casamento, para ir bem no trabalho, para ir bem financeiramente, para ir bem espiritualmente, de todos os lados, todos os campos, se você não exercer, não pôr em prática, não ser atrevido, ousado, intrépido,
não vai adiantar. Está escrito aqui na palavra, Tiago 2,26, que tudo que você tem, se você não faz nada, está morto. Não vale nada, não presta para nada. Ele diz: senta, vem cá, eu tenho algo para lhe passar. Eu tenho uma proposta, um jeitinho bom para você ser abençoado. Você aprende, adquire esse ensinamento. Você sabe que existe essa vida, mas você não faz nada para ter. Então o que você tem, que você adquiriu, não vale nada. Eu pus assim: bom é ouvir, aprender, mas nada valerá. Bom é aprender, é ouvir, aprender, mas nada valerá se não praticar o que aprendeu. Marcos 4, versículo 40, está escrito: então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Tem gente que ela, de tanto entendimento que tem, ela não age, não utiliza por causa da timidez. Lembrando que os tímidos nem no reino dos céus entrarão. Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu não ensinei vocês? Jesus está perguntando. Não tendes fé? Eu não ensinei vocês no dia a dia? Ensinou, sim, senhor. Não mostrei para vocês como a gente se dirige ao problema? Não ensinei vocês como é que a gente fala com a dor, com a doença? Não ensinei? Sim, senhor, o senhor ensinou. Eu não falei para vocês que todas as coisas, não, o senhor falou sim. Eu não disse para vocês que Deus está com a gente? Não, o senhor falou sim, senhor. Então por que vocês são tão tímidos assim? Meus irmãos, se você entender o que eu vou falar aqui sobre timidez, você nunca mais vai querer ser tímido. Porque timidez é falta de coragem. Você, na verdade, está faltando é coragem, entendimento você já tem. Você sabe que Deus vai caminhar contigo. Você sabe que Deus será contigo a todos os momentos, todos os lugares. Você sabe que você tem poder, tem unção, que o Espírito de Deus é com você, que a luz de Deus, enfim. Mas se você não se dirigir, não ir, não falar, não bater o pé, não tiver essa coragem, não vai adiantar nada. Não é mais entendimento que está te faltando. Não é mais ouvir a palavra, tomar ensinamento, para que aquele seu caso, aquele milagre aconteça. Não é mais. Não é mais fé. Para alguns aqui não é mais. Está faltando é coragem. Ele disse: por que sois tímidos? Ele primeiro falou da timidez, a ausência, falta de coragem. Depois ele falou: eu já não ensinei vocês? Igual Deus falou lá, Isaías 1,19. Você quer me ouvir? Senta aqui. E você um dia sentou, ouviu, aprendeu. Muitas vezes o que falta na igreja é atitude de fé, de coragem, para ter, para ser, para viver, para comer, para desfrutar. Está faltando às vezes é atitude de fé, coragem. O versículo acima relata que: por que sois tão tímidos? Isso quer dizer falta de coragem, insegurança. Está dizendo que você é inseguro, não é falta de entendimento. Você pode procurar onde você quiser. Falta de coragem, insegurança. Depois da batalha você diz: eu não entendo, eu tenho comigo essa certeza. Eu tenho comigo que Deus pode todas as coisas, e que quando estamos nele, Ele nos abençoa. Eu tenho comigo de que o diabo é derrotado, e Deus é vencedor, e eu sou filho dele, Ele me faz vencedor. Eu tenho comigo de que a miséria, o fracasso, a doença, o problema, isso já era, que com todas as sortes de bênçãos, eu já fui abençoado em Cristo Jesus.
Você tem isso com você, esse entendimento. Mas na hora, você fica inseguro, te vem aquele medo, não tem coragem, e se não tem coragem, meu irmão, não adianta. Foi por isso que Gideão, por ordem de Deus, foi lá e disse: pessoal, se vocês são tímidos, quem aqui não tem coragem, está inseguro? Levantaram a mão 22.000 pessoas. Gideão disse: vocês estão dispensados. Eu não posso lutar com pessoas que não têm coragem. Eu não posso lutar com pessoas que são inseguras. Vocês estão dispensados. 10.000 ficou firme. Tem coragem, estão seguros, mas não estavam preparados. Mas repare que ele disse: quem não tem coragem, é inseguro, estão dispensados. Jesus está perguntando aqui: por que sois tão tímidos, assim tímidos, inseguros, não tem coragem para ter, para fazer, viver, desfrutar, comer as coisas? Para fechar aqui, então o versículo acima relata ele diz: por que sois tímidos, tão tímidos? Isso quer dizer a falta de coragem, insegurança, e é aí que desagradamos a Deus. O que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. O Salmo 125, verso 1. Ainda não tendes fé? Jesus está perguntando: você não aprendeu? Não aprenderam nada ainda comigo? E eu fecho com os senhores aqui, lhe fazendo uma pergunta: o que está te faltando para ver o milagre que tanto deseja? Ah, pastor, vou pensar. Não precisa pensar, não. O que está te faltando já não é mais ensinamento, entendimento. O que está te faltando é pôr em prática, exercer e viver o que você vem aprendendo. Pegar aquilo que você um dia aprendeu, que você sabe, falar: é agora, eu vou trabalhar com isso aqui e vai dar certo. Deus não caminha com tímido. Fiquem de pé todos.